containers são um tipo de virtualização com algumas diferenças em relação à virtualização tradicional aí de servidores, mas não deixam de ser um tipo de virtualização. Então, vamos falar nelas porque os containers têm ganhado um destaque assim, bem grande aí nos últimos anos, né? Principalmente com a criação principalmente responsabilidade, principalmente do Docker, que é uma empresa que criou uma solução de containers que facilitou a vida de todo mundo para criar containers. Né? Já falei com vocês aqui a imagem dos containers aí no navio, né? Que a ideia dos containers tem a ver com isso aqui, né? Qual é a ideia? Só recuperando aí. Qual a ideia dos containers no transporte marítimo, né? A ideia é você padronizar a forma com que você transporta as coisas. Então, não importa o que eu estou transportando aqui, se um está transportando carne no frigorífico, se o outro está transportando uma mudança de alguém, se o outro aqui está transportando carro, se tem um aqui que está transportando imigrante legal, não importa o que você está transportando, a forma de carregar e descarregar o navio, a forma de prender aqui, né, de fixar os containers é sempre igual, porque são containers. Então, quem está carregando e quem está descarregando, quem está transportando, não se preocupe com o que tem dentro do container. O que importa é que é um container. Ele sabe lidar com containers. E mais do que isso, um transporte é totalmente isolado do outro. Ou seja, o fato de eu estar transportando carne aqui não impacta em nada em eu estar transportando, sei lá, um carro no de cima, certo? Então, a ideia dos containers é essa, né? Antes de você ter containers no transporte marítimo, era complicado no mesmo navio levar um carro e uma mesa, um sofá, uma cadeira. Não dava para fazer isso. Então, eu tinha um navio de carros, tinha um pátio na frente com carros, tinha vários andares, não sei o que, só para transportar carro. Era mais complexo, tinha uma estrutura mais complexa. Aqui a estrutura, os navios hoje têm que estar preparados para levar containers e acabou, pronto. Eles levam qualquer coisa, né? E as coisas estão isoladas uma da outra. Se uma carne estraga num container porque parou de funcionar a refrigeração aqui, é só ela, porque o container de cima, se tiver carne também a refrigeração estiver funcionando, ela não vai estragar por causa da de baixo, né? Você isola ali só a carne, né? Todas elas compartilham o mesmo navio, o mesmo transporte. Então, um pouco isso é a ideia dos containers na computação, né? Também é você virtualizar, né? Você encapsular uma aplicação, né? Virtualizar ela, isolando uma das outras, né? E que aí dentro ali do container na computação você tem uma aplicação e todas as dependências que ela precisa para poder executar em qualquer lugar, em qualquer outro ambiente. Então ali dentro você vai ter a aplicação e todas as bibliotecas que precisam para que ela execute. É a mesma coisa que do container lá, por exemplo, se eu estiver transportando carne no frigorífico, o container tem que ter seu próprio sistema de refrigeração, né? Então é um container refrigerado, então faz parte do container. Se eu estou transportando um carro, dentro do container eu tenho que ter, sei lá, alguma coisa que eu possa prender o carro no chão ali, umas correias, alguma coisa assim. Se eu estou transportando uma mudança, dentro do container tem que ter alguma proteção para não arranhar as coisas que estão ali dentro. Então, cada container tem suas características e atende às necessidades do que ele está transportando ali dentro. O que precisar para transportar o que for transportado, o container tem que fornecer isso. O navio caga para isso. O navio vai simplesmente transportar os containers. Aqui é a mesma coisa. A ideia dos containers é como se fossem máquinas virtuais, só que mais enxutas, né? A máquina virtual é isso, né? Se parar para pensar, professor, essa é a definição de máquina virtual. A máquina virtual, eu pego ela ali e tudo que eu preciso para rodar a aplicação está ali dentro e eu posso pegar e transportar e jogar para outro lugar. Beleza, a diferença aqui é que numa máquina virtual, imagina que a aplicação que eu quero rodar naquela máquina virtual é um servidor web. O que está naquela máquina virtual não é só o estritamente necessário para rodar um servidor web. É muito mais do que o estritamente necessário para rodar um servidor web. É uma máquina inteira, inclusive o servidor web ali dentro. Nos containers, eu tenho o que é estritamente necessário para rodar o servidor web, que é o quê? É a aplicação de servidor web e mais algumas dependências dela. Por exemplo, se o meu container for um container Linux, né, que é onde isso está mais difundido hoje em dia, eu vou ter ali o servidor web e alguns pacotes de instalação, né, algumas bibliotecas e tal, que são necessárias para que aquele
servidor web funcione. Ah, não, eu tenho, é um container Windows, sei lá, eu vou ter que ter o servidor web e as bibliotecas, o .NET, por exemplo, sei lá, que é necessário para a aplicação do servidor web funcionar. Não tem dentro de um container um sistema operacional, como eu tenho dentro da máquina virtual. Na máquina virtual, eu estou virtualizando a máquina inteira. Num container, eu estou só isolando uma aplicação da outra. Eu estou virtualizando porque a aplicação que está rodando dentro do container, ele acha que a máquina é só dele, ele enxerga uma máquina ali que está dentro daquele mundinho dele, dentro do container, mas na verdade o container é como se fosse uma virtualização da aplicação. Ou seja, o container ele roda em cima do sistema operacional, enquanto a máquina virtual ela roda em cima do hypervisor, né? Que é o gerenciador de máquina virtual. Pode ou não ter um sistema operacional por baixo, depende se é uma máquina virtual do tipo 1 ou do tipo 2, né? Como a gente já viu. Mas no container não, no container eu não tenho dentro do container um sistema operacional próprio. Quando eu entro no container, eu até acho, parece que tem um sistema operacional ali dentro, mas ele está usando o sistema operacional da própria máquina. O que tem dentro do container pode ter uma ou outra biblioteca do sistema operacional, porque na verdade o que ele compartilha com a máquina principal é o núcleo do sistema operacional, a parte principal do sistema operacional e outras coisas que você quiser. Mas ali dentro do sistema do container você tem basicamente o mínimo necessário para você rodar uma aplicação. Então, é como se fosse uma máquina virtual bem mais enxuta, vamos dizer assim. Né? Um container compartilha o kernel do sistema operacional com outros containers. Né? Você pode compartilhar vários recursos do sistema operacional, exceto binários e bibliotecas. Então, eu tenho um isolamento entre um container e outro, com namespaces diferentes. Já ouviram falar? Sabem o que são namespaces diferentes? Namespace é o domínio de nome, assim, vamos dizer, no sistema operacional. Significa que coisas que estão instaladas dentro de um container não impactam nas instalações que são realizadas no outro container, porque cada um dos containers está no microfone. Então, coisas que estão num container, coisas que estão instaladas num container, elas não impactam na instalação de outro container, porque elas estão em namespaces diferentes. É diferente de uma máquina virtual, que apesar de estar num namespace diferente, mas uma máquina virtual ela é totalmente isolada uma da outra. O sistema operacional de um é um, o sistema operacional que está numa outra máquina virtual é outro. Né? Eu posso ter uma máquina virtual Linux ou uma máquina virtual Windows, porque o que ele virtualiza é o hardware. O container não, o container é como se ele virtualizasse o sistema operacional. O container, ali dentro, você pode ter até pedaços do sistema operacional, né? O núcleo é o mesmo do kernel, mas você pode ter até pedaços do sistema operacional, mas você tem basicamente bibliotecas e a aplicação em si. Então, se você tem vários containers rodando numa máquina, os containers são containers do mesmo sistema operacional, que é o sistema operacional hospedeiro. Né? E o que está instalado num container é independente do que está instalado em outro container. Então, é mais ou menos isso aqui. Essa figura aqui é uma figura que eu peguei no site da Docker, então por isso que aparece Docker aqui, né? Meio propaganda, mas ela explica bem as coisas. Numa máquina virtual, eu tenho um servidor, tenho um sistema operacional hospedeiro, posso ou não ter um sistema operacional hospedeiro, e tenho um hypervisor. Estou falando que eu posso ou não ter, porque depende se é um sistema operacional ou um hypervisor do tipo 1 ou 2, né? Então, tem hypervisors que eu preciso, que rodam em cima do sistema operacional, como é o caso do VirtualBox, né? Do VMware Player e tal. Mas o ESX, que é da VMware também, ele é um hypervisor que você não precisa de um sistema operacional hospedeiro, vai direto aqui. Tanto faz. Isso aqui é uma possibilidade só. Mas o que importa é que dentro de cada máquina virtual, e aqui eu estou representando 3 máquinas virtuais, cada uma delas tem o seu próprio sistema operacional convidado, suas bibliotecas e seus binários, e cada uma delas tem uma ou mais aplicações. Normalmente, eu já falei com vocês, uma aplicação faz mais sentido para você isolar cada uma da outra, né? O objetivo da virtualização dos servidores é isso. Tem uma aplicação principal em cada uma delas.
Mas elas têm sistemas operacionais diferentes. Inclusive, essa aqui pode ser um macOS, essa pode ser um Linux, essa pode ser um Windows, sem problema nenhum. No Docker, né, no Docker não, no container, no caso esse container aqui é um Docker, mas é um container, esse azul escuro aqui é um container, é um gerenciador de containers, e cada um desses aqui é um container. Os containers, se vocês olharem, eles são bem mais enxutos do que as máquinas virtuais. Porque aqui sim eu tenho um servidor, tenho um sistema operacional hospedeiro, e aqui eu tenho que ter um sistema operacional hospedeiro. Não dá para ter ou não. Eu tenho um gerenciador de containers, né, que é igual o gerenciador de máquinas virtuais. O gerenciador de container é como se fosse um hypervisor, vamos dizer assim, para máquina, para containers. E cada container não tem o seu sistema operacional. Eles compartilham o sistema operacional hospedeiro. Então, eles têm uma série de bibliotecas e binários necessários para que essa aplicação funcione e essa aplicação. Uma série de binários e bibliotecas necessárias para que essa aplicação funcione e essa aplicação. E assim por diante. Isso faz com que cada um dessas instâncias aqui seja mais enxuta, bem mais enxuta do que essa aqui. Muitas vezes, numa máquina virtual, o próprio sistema operacional ocupa muito mais espaço do que a aplicação e suas dependências. Então, se eu tirar isso fora, eu tenho máquinas virtuais, né, entre aspas, que na verdade são containers, muito mais enxutos do que essas máquinas virtuais aqui. Muito mais rápidos de iniciar, muito mais rápido de criar, muito mais rápido de destruir. Então, você criar novos containers é muito mais rápido do que criar novas máquinas virtuais, que por sua vez já era muito mais rápido do que criar máquinas físicas. Então, isso aqui já foi uma evolução, por exemplo, em termos de rapidez na criação. Isso aqui já foi uma evolução em relação a máquinas físicas. Os containers são uma evolução em relação às máquinas virtuais. Estou falando basicamente com relação à velocidade da criação da máquina, né? Da criação do container. Criar um container, botar um container para funcionar é muito mais rápido do que botar uma máquina virtual para funcionar. Aqui pode demorar vários segundos, aqui demora poucos segundos ou menos de um segundo. É muito rápido criar um container. Por isso que o container é uma coisa muito usada hoje, porque é muito rápido de criar, é muito rápido de destruir, e como ela é muito mais enxuta do que uma máquina virtual, muitas vezes numa máquina física você consegue colocar rodando muito mais containers do que máquinas virtuais. Porque para cada máquina virtual precisa de um sistema operacional. Aqui não, aqui eu uso o sistema operacional que já existe. Então eu consigo fazer uma coisa muito mais leve. Né? São bem mais leves do que as máquinas virtuais. E aí podem ser criados e destruídos rapidamente. Isso é legal, o fato de poder ser criado e destruído rapidamente é interessante para você atender demandas que crescem com muita rapidez. Eu já falei isso com vocês na nuvem, né? A escalabilidade da nuvem permite que os serviços ganhem corpo ou ganhem mais recursos à medida que a demanda vai aumentando. E no caso dos containers, a demanda, à medida que a demanda vai aumentando, você criar novos containers é muito rápido, bem mais rápido do que criar novas máquinas virtuais. E com isso, como elas são mais leves também, você consegue ter mais consolidação de aplicação. Acaba conseguindo colocar mais containers para rodar na mesma máquina do que máquinas virtuais. Pô, professor, então qual utilidade isso vai fazer ou tem feito com que máquinas virtuais deixem de ser utilizadas? Não. Isso tem abrido não, é horrível, né? Tem aberto novas possibilidades. Possibilidade de você instanciar as coisas mais rápido, possibilidade de você gastar menos recursos com cada aplicação, e em compensação você perde a flexibilidade da máquina virtual, de ter uma máquina virtual com um sistema operacional diferente, né? 2 máquinas ou 3 máquinas ou 4 máquinas virtuais com sistemas operacionais diferentes rodando numa mesma máquina física. No container não dá para fazer isso. Os containers todos compartilham o núcleo do sistema operacional hospedeiro, então todas elas têm que ser do mesmo sistema operacional. Né? Para que se usa basicamente hoje em dia containers? Se usa para rodar serviços num servidor. Né? Eu comecei pelo último. Os serviços a gente acaba chamando de microserviços, que são serviços especializados, serviços bem leves, para criar serviços pequenos. Né? Para que juntos esses serviços ofereçam algum serviço maior. Então, um servidor web, eu poderia dizer que era um microserviço. O que é um microserviço e um serviço completo? Um microserviço é esse, é um servidor web, um servidor de banco de dados, é um servidor de pagamento, é um serviço de pagamentos com cartão de crédito, sei lá.
E o que é um serviço completo? É uma aplicação completa, é um comércio eletrônico na web. Faz uso de vários microserviços, do banco de armazenamento, de pagamento, de hospedagem web e assim por diante. Cada microserviço desse pode ser modelado num container. Portabilidade de aplicações. Posso falar? Pode falar. A parte de sistema operacional. Eu estava usando usar esses dias. Eu instalei no Windows. A minha máquina está na e quando eu instalei a aplicação interna, eu vi um. Tá cortando a ligação, eu não estou entendendo direito. Você pode repetir? Eu instalei o Docker lá na máquina, aqui na minha máquina. Uhum. E eu fui importar um projeto já pronto do Docker, né, com os containers já prontos, né. Uhum. Cada container daquele, você fala, é o mesmo sistema operacional que ele compartilha o núcleo do sistema operacional. Só que os containers usavam as linhas, eles usavam Bash no caso, né, que é do Linux, né. Uhum. Mas eu não entendi isso, porque sendo que o Bash é do Linux, por que Mas assim? sua máquina é o quê? Sua máquina é Windows? A minha máquina é Windows. Então, nos Windows, na verdade, tem duas questões. Eu não sei como que está hoje em dia como que está avançado isso no Windows. Estava avançando no Windows ainda. Mas assim, de maneira geral, o container no Windows, quando você pegava um container Linux e jogava ele no Windows, o Docker, por baixo dos panos, criava uma máquina virtual Linux e rodava o container ali dentro. Então ele fazia uma gambiarra para você rodar o container no Windows, entendeu? Entendi. O container no Windows, container Docker no Windows, eu não sei se ainda está assim. Por que eu não sei se... Eu vou explicar daqui a pouco por que eu não sei se ainda está assim. Mas, a princípio, eles faziam isso. E na verdade, não é... Tipo assim, então ninguém usava, e continua ninguém usando ainda, containers em Windows em ambiente de produção. Isso servia mais para você fazer testes. Eu tenho teste, não preciso instalar o Linux só para testar isso aqui. Eu tô testando ele. Então, Eu nunca mexi com container nem nada do tipo, eu falei, vou testar. Então você não tem muito problema com o desempenho, entendeu? Sim. Então você acabava fazendo isso. Isso estava mudando, até porque o Windows, eu falei que vocês compartilham o núcleo, mas o Windows, não sei se vocês já leram a esse respeito, mas o Windows, a Microsoft, ela fez um acordo com a Canonical, que é a criadora, né, a mantenedora do Ubuntu, e ela tem incorporado no núcleo do Windows bastante coisa de Linux, ao ponto de vários serviços que antes você não tinha no Windows, hoje você tem nativamente no Windows, né, e serviços que eram originários do Linux, e isso nas versões mais recentes do kernel do Windows. Isso tem vários serviços têm aparecido. Por exemplo, o SSH, que é um serviço típico do ambiente Unix, né, Linux de maneira geral, que o Windows nunca teve. Você tinha que instalar programinhas. Hoje em dia, no Windows 10, no Windows 2016 para frente, você consegue instalar já e tem linha de comando SSH, por exemplo, tanto cliente quanto servidor. E várias outras funcionalidades. Então, estão botando cada vez mais coisas. O Bash, por exemplo, é uma coisa que eu não sei se já tem disponível, tá para estar disponível no Windows nativamente. Porque eles estão implementando isso dentro do kernel do Windows, estão integrando coisas do Linux dentro do kernel do Windows. Então, eu não sei como que está isso no Windows, eu confesso que eu não acompanho o avanço no Windows assim tão de perto, mas a partir do momento que isso esteja mais consolidado no núcleo do Windows, no kernel do Windows, você vai poder rodar, inclusive, containers Linux nativamente no Windows. Beleza? Mas isso
Isso eu não sei se já é possível, não sei te dizer assim, se já é, mas se não é possível agora, vai ser possível daqui a um ano, porque por causa dessas mudanças estruturais aí no kernel do Windows. Beleza? Entendi. Mas Só tive essa dúvida também por causa que apareceu o console, eu, como assim? mas é Não, por tudo isso. bem, valeu. Mas provavelmente o Docker está fazendo a gambiarra aí, que é criando uma máquina virtual e opa, rodando Tanto esse é kernel que, tanto é que no lugar que eu iniciei o projeto, se eu ver o caminho do arquivo, ele pega /var, /ww, /html. No caso é um servidor web, né? O Nginx, o Nginx, ele que faz isso, se não me engano. Ele tá aí esse mesmo caminho dali para frente é onde fica o projeto. Do HTML para frente é onde fica o projeto. Só que aquela parte para trás eu não sei de onde veio. Só que quando eu mexo no projeto, eu mexo nos arquivos do Docker aí. Mas acho que deve ser isso mesmo. Ele deve estar fazendo essa virtualização. virtualiza. O Docker no Windows, eu acho que, mesmo as versões mais novas, eu acho que ele ainda virtualiza. Posso até procurar Entendi. saber na próxima aula, mas eu acho que ele virtualiza ainda. Entendi. Não é a solução mais eficiente. A mais eficiente é rodar no Linux mesmo, que ele nativamente. Sim, entendi. Muito obrigado. Nada. Tchau. Quais outras funções que existem, quais outros objetivos que existem no Docker, né? É a portabilidade de aplicações, você empacotar aplicações e suas dependências no container. Tem várias aplicações, e depois a gente vai ver uma delas, simples, mas tem várias aplicações hoje em dia que os caras oferecem a aplicação para você instalar ou então o container. Já está um container pronto, roda aqui, ó, já tem a aplicação pronta instalada para você rodar ela sem problema nenhum, com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Você pode botar para rodar um servidor web, um servidor de banco de dados com muita rapidez, sem precisar se preocupar na instalação, na configuração e tal. Configuração talvez, mas você coloca ele para funcionar com muita facilidade. Migração fácil de nuvem, migrar de uma nuvem para outra, soluções multinuvem. As nuvens hoje em dia permitem execução direta de containers dentro delas. Então, você tem containers rodando numa nuvem, é mais fácil, às vezes, você migrar de uma nuvem para outra, porque os containers que estão rodando numa nuvem vão conseguir rodar na outra nuvem também. Né? Se eu for migrar, vou sair da Azure e vou para o Google Cloud, vou sair do Google Cloud e vou para AWS. Então, dá para fazer isso. E o DevOps, não sei se vocês já ouviram falar nessa iniciativa. DevOps vem de Development e Operation, né? Ou seja, desenvolvimento e operação, a integração do desenvolvimento e operação. Botar o pessoal que cuida do desenvolvimento de sistemas mais próximo de quem cuida da infraestrutura, de quem cuida da operação dos sistemas. Né? Esses dois mundos, do desenvolvedor e do cara de infra, sempre foram muito separados. Né? O pessoal de infra sempre implicou com o pessoal de desenvolvimento, que fala, quem desenvolve as coisas sem se preocupar com a infraestrutura que vai executar a aplicação por baixo, ou seja, o cara faz tudo achando que os servidores não tem não tem limite de memória, não tem velocidade de ler as coisas no HD, não tem problema de rede, então, e o pessoal de desenvolvimento fala, esse pessoal de infra não, sei lá, não fornece a infra mínima que eu preciso aqui para minha aplicação funcionar e tal. Então sempre teve uma briga. Então a ideia do DevOps é você deixar isso mais próximo e criar times, criar equipes que tanto façam a parte de desenvolvimento quanto a parte de operação dos serviços depois. E uma das coisas, um dos problemas que acontecia com o desenvolvedores e a infra também é que o desenvolvedor ele ia desenvolver a aplicação na máquina dele e na máquina dele funcionava. Aí o cara coloca na produção do servidor e fala, lá na minha máquina funcionava, aí não tá funcionando não. Tem algum problema aí. E aí o cara de infra ia correr atrás, às vezes descobria que, sei lá, ele estava desenvolvendo... Vou inventar aqui. Ele estava desenvolvendo uma aplicação em PHP e o PHP da máquina dele é uma versão diferente do PHP do servidor. E aí quando ia botar lá no servidor não funcionava porque a máquina dele ele estava usando o PHP, sei lá, 7.2, no servidor era o 7.1, e aí tinha uma funçãozinha lá que foi implementada mais na versão que ele tinha na máquina dele e no servidor não funcionava do jeito que era esperado.
E aí o negócio não funcionava. Sei lá, dei um exemplo aqui de PHP, mas tem 500 milhões de outros exemplos de ambientes que às vezes na máquina do desenvolvedor estão em versões diferentes ou com configurações levemente diferentes do que você tem na produção. E aí na máquina do cara funciona, na produção não funciona. E aí que vieram a ideia dos containers também ganhou bastante corpo. Porque em muitas empresas hoje, o pessoal, a galera de operação, de infraestrutura, fornece os containers para o desenvolvedor e fala, ó, desenvolve usando esse container aqui. E aí o cara desenvolve usando o container, depois que está desenvolvido, o desenvolvedor não entrega para o cara da infra o código lá para ele poder fazer o deploy, para ele botar o código para funcionar. Ele entrega um container, fala, põe esse container para rodar. Então o container, que é o ambiente como um todo, já sai da área de desenvolvimento e vai direto para a área de produção. Depois de passar pelos testes, todo e tal, vai para a área pela homologação e tal, vai para a área de produção. O container do mesmo jeito que ele estava rodando na máquina do desenvolvedor. Então não tem como ter alguma coisa ali no ambiente que está diferente do de produção e desenvolvedor, porque é exatamente o mesmo ambiente. Em vez de você entregar para o cara da operação o código, você entrega o container já pronto. Ó, isso aqui que eu preciso para rodar. É isso aqui que você vai botar para rodar. Então você tem um ambiente de desenvolvimento idêntico ao de produção. O mesmo, inclusive, né? Nem só porque ele é parecido, ele é o mesmo, é o próprio. Né? Ambiente que você migrou, saiu do desenvolvimento, foi para homologação, saiu da homologação, foi para produção. Beleza? Então você consegue fazer isso com mais eficiência, assim, tendo menos problemas. Isso aqui microserviços eu já falei, né? Eu falei com vocês aqui, já citei Docker, porque Docker é a principal solução de containers disponível no mercado e talvez a mais difundida, mas ela não é a única. Não é a única solução de containers, né? No mundo Linux mesmo, ela tem um outro competidor que é o LXC, que são os Linux Containers, né? Eles são a solução nativa do Windows. É a solução nativa do Windows. Os containers no Windows são coisas... a solução de containers no Windows no Linux, desculpa, é uma solução relativamente nova, certo? Eu me lembro que o pessoal começou a ter umas primeiras versões de containers, eu acho que lá para 2015, se eu não me engano. Acho que foi por aí. Lá para 2015, eu acho, foi mais ou menos 2014, 2015, as primeiras versões de containers começaram a surgir. Ainda não era com Docker, era com LXC, e aí o negócio foi evoluindo um pouco. Então você tem aí, sei lá, 5 anos mais ou menos, que você, da ordem de grandeza de uns 5 anos, que você tem os containers funcionando no Linux. É recente, isso é muito, muito recente, né? Você pensar que o Linux tem aí 30 anos. O Linux é de 92, se eu não me engano. Você tem uns 30 anos de Linux, 28 anos de Linux, você tem 5 só de containers. Mas os containers são coisas já bem mais antigas, tá? Os containers já existiam no Solaris há muitos anos. Solaris, para quem não sabe, é um sistema operacional que foi desenvolvido originalmente pela Sun, né? Depois a Oracle comprou, hoje em dia é da Oracle. Os Solaris tinham os containers Solaris, que eram as zonas dos Solaris, que são exatamente os containers, e que já rodam no mundo Solaris há bastante tempo. Não difundiram tanto assim, porque o Solaris não é um sistema operacional tão difundido. É um sistema operacional de nicho de mercado, não é muita gente que usa e tal. Mas um conceito de container já existe há bastante tempo. No Linux é que ele começou a ser implementado agora por uma questão pelo fato de você não ter todo o controle, todas as ferramentas necessárias para implementar, toda a arquitetura necessária para implementar containers em Linux. Então, apesar dela já existir no Solaris, no Linux ela ainda você não tinha o ferramental necessário para que ela funcionasse. Não sei se alguns de vocês aí mexem com Linux, ou são mais especializados em Linux aí, mas ele faz uso de namespaces de rede, de cgroups, não sei o que são, não precisa vir bem ao caso do que são essas coisas, mas são as coisas que surgiram no mundo Linux aí há, sei lá, uns 7 anos atrás, mais ou menos. 7, no máximo 8 anos atrás. Então, as ferramentas necessárias, a arquitetura necessária para que um container funcione, para que você consiga isolar um container do outro, só começou a aparecer no Linux há pouco tempo. No Solaris isso já existia desde a arquitetura inicial do Solaris, então no Solaris já existe há mais tempo. Você tem uma outra solução que é do BSD, BSD é um outro sistema operacional também, desenvolvido na Universidade de Berkeley,
Não sei se talvez você já tenha ouvido falar na versão gratuita dele, que é o FreeBSD. Tem os BSD Jails. Jail também é prisão, é a mesma coisa, a mesma ideia de um container. Você ia aprisionar uma aplicação ali dentro. Mesmo conceito de container, existe antes também do Linux. Mas como são sistemas operacionais não tão difundidos quanto o Linux é, Linux é o sistema operacional mais usado no mundo, né? Só não é o mais usado em desktop pessoais, né? Mas se pegar em servidores é o mais usado. Falei que é o mais usado no âmbito dos servidores, principalmente aí no mundo, né? Até não sei se vocês viram isso, mas até na nuvem da Microsoft, que é a Azure, hoje em dia tem mais máquinas Linux lá do que o Windows, né? Porque no mundo, na web e tal, o Linux é disparado mais usado. E aí, quando essa solução de containers apareceu no mundo Linux, aí que ela despontou e começou a ser usada muito para tudo quanto é solução. Bom, vamos falar um pouquinho, então, mais concretamente. A gente vai falar mais concretamente no funcionamento do Docker, até porque a gente vai fazer uns laboratóriozinhos e tal, vai botar algumas coisas para funcionar usando containers, e a gente vai usar o Docker, que é o nosso companheiro aí, porque é o cara que possibilitou a difusão dos containers. Por quê? Os containers, quando foram criados no Linux, usando o Linux Containers, né, o chamado LXC, eles surgiram, mas eles eram bem complexos. Você criar um container usando o Linux, o LXC lá, era um saco, era uma complexidade. Não era simples. Era bastante elaborado. Deu uma melhorada, mas ainda não é tão simples assim. E o Docker foi uma empresa, um grupo de amigos lá que se juntou, criou uma empresa, e pegou o LXC e deu uma melhorada e deu uma simplificada no processo de criação e administração de containers. Então o Docker foi um cara que olhou isso e falou, pô, isso aí tem futuro, vou criar uma soluçãozinha aqui que vai simplificar muito a gestão e a execução dos containers. Vocês vão ver que é tudo linha de comando, mas é simples, não é complexo. É bem simples de usar, é rápido, e eles montaram um negócio bem interessante também, que foi uma biblioteca online, né? Com vários containers, né? É como se fosse uma comunidade que compartilha containers dos mais variados tipos, que é o chamado Docker Hub, né? Docker Hub é onde você pode achar container do que você quiser. Ah, eu queria uma imagem container que tivesse dentro um servidor web Apache funcionando, na versão XPTO. Pô, você vai lá no Docker Hub que você vai achar quantos você quiser. Do Apache funcionando direitinho. Ah, eu queria do servidor de banco de dados MySQL, ou do MariaDB, que é outro servidor de banco de dados, ou do Postgres, na versão X. Você vai lá que você vai achar. Ah, eu queria sei lá, um container do servidor web Apache de novo, sei lá, só que não para uma máquina normal, mas para um Raspberry Pi, que é um computadorzinho pequeno e tal, você vai achar lá no Docker Hub. Né? Então o Docker Hub tem esse universo de containers que já foram criadas pelas pessoas. Então que você pode baixar e simplesmente sair usando, o que facilita muito, né? E containers, como esses containers eles foram criados, e o Docker popularizou bastante, muitos dos fornecedores das soluções, dos servidores, já fornecem os containers para quem quiser usar. Então, por exemplo, o pessoal do MySQL, eles mantêm lá uns containers de MySQL. Então, você pode baixar que é confiável, vai funcionar, que é uma beleza. É legal porque muitas vezes quando você vai baixar as aplicações, elas vão cheias de dependência, tem que baixar um monte de pacote, tem um monte de detalhezinho de instalação, não sei o que, ali já está pronto, você vai pegar, baixar uma caixa preta, vai botar lá para funcionar. A gente vai fazer isso também, né? Então, falei aqui com vocês do Docker Hub, né? Só de curiosidade, antes da gente continuar, se eu quiser vir aqui, ó, Docker Hub, vou procurar aqui no Google, acho que é dockerhub.com, se não me engano. hub.docker.com, ó. Se eu entrar aqui, Docker Hub. Eu tenho uma conta no Docker Hub, eu posso criar meus containers e publicar lá. Então aqui, ó,
eu posso me cadastrar e tal, entrar? Não vou me cadastrar, não vou entrar. Eu posso sair procurando. Eu queria um container de Apache. Apache é o servidor web. Será que eu vou achar? Opa, aqui, ó, HTTPD, que é o do Apache. Ó. Aí ele fala aqui, da Apache mesmo. Ele fala aqui, ele fala aqui que esse container já teve mais de 10 milhões de downloads. É uma imagem oficial, então você sabe que é uma imagem oficial. Mas você pode achar outras também. Ó. Esse aqui é o Maven, que é um para gerenciamento de projeto, tal, de Flink, Group. Aí tem aqui, esse aqui é o Apache com o Ignite, que é para processamento de imagens e tal. Eu tenho aqui sei lá, Apache 5 console, tem mais um monte de coisa. Aqui normalmente eles falam quantas pessoas já baixaram. Então isso aqui, tem 10 milhões, então deve ser bom. Se eu clicar aqui, é um container, ele vai explicando aqui o que é, o que tem, como que você usa o container e tal. Mas basicamente eu posso dar esse comandinho aqui, ó. Se eu tiver Docker instalado na máquina, Docker por HTTPD, já vai baixar o container HTTP mais novo para aquela arquitetura que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando numa máquina 386, numa x8664, uma máquina 64 bits, nas máquinas atuais, num PowerPC, num ARM, que ARM é o caso do Raspberry Pi, né? E aí daí em diante. Então eu pesquisei isso, mas sei lá, qualquer coisa que você quiser pesquisar aqui, quiser ver se tem, muito provavelmente já vai ter um container com aquilo que você precisa. Né? Se eu falar assim, eu queria um container com Transmission. Transmission é um cliente de torrent, né? Cliente web de torrent. Transmission. Opa, achei aqui uns Transmission. Que tem 832 containers aqui disponíveis para Transmission. Então tem aqui, ó. Esse aqui, eu vou olhando aqui, esse tem mais de 10 milhões de baixar, então esse parece que é legal. O Transmission, Linux Server / Transmission, então eu poderia pegar ele aqui. Mas foi atualizado há 2 dias atrás, então está ficando bem atualizado. Esse aqui também tem 10 milhões de acessos. Esse aqui já tem só 5 milhões, só, né? Esse tem 1 milhão, esse tem 500 mil, tem 100 mil. E é por diante, eu posso baixar esses containers para poder usar eles na minha máquina, só caixinha preta. Baixei e usei. Eu, por exemplo, tenho aqui um... RGima é a minha conta. Então, normalmente, o container é o nome do usuário / o nome do container. Então, Linux Server é porque criaram aqui um usuário chamado Linux Server. O meu é RGima. Então, eu tenho aqui um que eu fiz uma aula aqui já há 2 anos atrás, uma aula de sistemas daqui de sistemas distribuídos, né? RGima / meu Nginx, que é o Nginx de teste, e só. Achei que eu tivesse uns de Raspberry Pi. Eu acho que eu tinha um RPI, Raspberry Pi / Drive, talvez eu tivesse, não, nem lembro mais. Gate One, eu acho que eu tinha criado, né? RPI / Gate One. Aqui, ó, não sei porque não apareceu lá não, mas esse aqui eu fiz, esse aqui é um Gate One, isso foi um que eu fiz para Raspberry Pi. Eu tenho um Raspberry Pi, tem uns negócios que eu configurei nele aqui, não tem descrição nenhuma, não fiz nada, é só para mim mesmo, mas funciona. Eu posso pegar aí, sei lá, deu pau no meu Raspberry Pi, criei outro Raspberry Pi, eu vou lá, baixo daqui e já põe para funcionar de novo. Não tem que reinstalar tudo, nem nada disso. Tem essas facilidades aí dos containers. Vamos entender melhor quais são os conceitos aqui envolvidos com Docker e com containers, mas a gente depois, quando a gente for fazer nosso experimento na próxima aula, a gente vai criar, depois a gente vai pegar o que a gente criar, vai botar nesse Docker Hub também, para ficar lá disponível para a gente usar e assim por diante. É bem legal isso aí. Bom, primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre os componentes aqui do Docker, né? Que eu estou usando para o Docker porque a gente acha umas imagens legais aqui para o Docker, mas vale para qualquer ambiente de container, tá? De maneira geral. Primeiro, tá clara a ideia de containers, pelo menos, mais ou menos, aí qual é essa ideia da virtualização no nível da aplicação, lá no nível do sistema operacional, não do nível do sistema operacional?
Opa, sem querer tirei compartilhamento. Bom, vamos só antes responder, eu suponho que esteja tranquilo aí. Vamos lá. Então vamos falar sobre alguns dos componentes aí da solução Docker, né? Da solução de container de maneira geral. No caso Docker, mas as outras soluções, né? O LXC também tem componentes equivalentes, parecido com isso aí. O primeiro deles é o Docker Engine. O Docker Engine é como se fosse o hypervisor do container. É o cara responsável por executar e gerenciar os containers, né? Assim como o hypervisor é responsável por executar e gerenciar as máquinas virtuais, né? Onde o Docker, né, o container é executado. Ele tem as ferramentas aqui para gestão de containers e tal. Ele normalmente tem um Docker Daemon, que é um serviço do Docker, um cliente Docker, e tem uma API REST aí, mas depois a gente fala nisso. O cliente Docker é onde você se comunica com o Docker, a interface com o usuário, linha de comando. Eu posso dar os comandos lá, Docker, container list, eu listo todos os containers que estão em execução. Docker, container start, eu inicio um container específico. Docker, container stop, eu paro um container. E assim por diante. Eu faço isso com o cliente Docker, que é uma linha de comando lá que eu consigo interagir e fazer as coisas funcionarem, parar de funcionar. Executarem, pararem de executar. O Docker Daemon é o cara com quem o cliente Docker funciona. Ele realmente é o programinha, é o serviço que fica lá recebendo os comandos que você manda pelo cliente e que põe o container para funcionar. Ele é o cérebro do Docker, né? É o que faz o Docker funcionar mesmo. Esse cliente Docker é a interface com o usuário, vamos dizer assim. E aí outros componentes com os quais a gente vai trabalhar é o Dockerfile, onde eu tenho a receita de bolo para a criação de um container. Quando eu crio um container, eu tenho uma linguagenzinha própria lá do Docker para eu criar um container, passo a passo para um container ser criado. A gente vai falar nisso aqui, é automatizado. E eu tenho uma imagem Docker. Eu estou falando com vocês muito em container. O container, ele é uma imagem, o que é um container? Ele é a aplicação com todas as suas dependências em execução, né? E eu tenho um outro conceito nos containers que é não container, mas uma imagem. A imagem é como se fosse o container que não está em execução. Ou a gente pode definir também o container como a imagem que está em execução. Tipo assim, a imagem é aquilo ali que tem ali tudo gravado em disco. Isso é a imagem. Quando você executa essa imagem, ela vira um container. O container é ela em execução. Como se fosse assim, um executável é um programa, né? Programa lá e tal. Quando ele está em execução, ele é um processo. Um processo é um programa em execução. No mundo dos containers, uma imagem é tudo que tem instalado nela, né? O programa instalado, tá ligado? É ela parada, ela sem estar em execução. E quando ela está em execução, ela é um container. Né? Tem ali tudo definido, quais são as aplicações, tem tudo ali dentro instalado, os programas, as aplicações, as dependências, tudo ali. Quando você executa isso, ela vira um container. A gente vai ver isso muito claro quando a gente vai falando no Docker, no Docker Client, a gente estiver conseguindo gerenciar nossos containers, a gente vai poder listar todas as imagens que a gente tem e todos os containers também. Quando eu dou um comando, por exemplo, Docker Container List, eu listo todos os containers que estão em execução. Eu nem preciso falar containers em execução porque é uma redundância. Container é o que está em execução. Então eu consigo listar tudo que está em execução. Todos os containers que estão ali funcionando naquele momento na máquina. Com Docker Container List. Se eu der o mesmo container, o mesmo comando, trocando a palavrinha-chave container por image, der um Docker Image List, ele vai me listar todas as imagens que eu tenho, mas que não necessariamente estão rodando. São imagens que eu criei ou que eu baixei, que eu posso botar para rodar e fazer com que virem containers, ou não. São imagens que eu tenho lá disponíveis para serem executadas. Bom, os containers, então, são a execução de uma imagem. E o Docker Registry é um serviço para disponibilizar várias imagens do Docker. O Docker Hub é um Docker Registry. Docker Hub então, o que eu falei com vocês, é como se fosse uma biblioteca onde você tem registrados vários containers que as pessoas criaram. O Docker Hub
é um lugar onde você registra as imagens, né, publicamente, para qualquer um acessar. Então, ele é um Docker Registry público. Mas eu posso criar como se fosse o meu Docker Hub dentro da minha empresa, para os containers que eu criar. Não quero que sejam públicos, quero que sejam públicos para a empresa, não públicos para o público em geral. Então, eu posso instalar um Docker Registry, criar um Docker Registry, criar essa bibliotecazinha para ser acessado só pela minha empresa, por exemplo. Bom, vamos falar de mais um conceito, né? A gente está falando aí bastante hoje de conceitos, então vamos falar de mais um conceito antes da gente botar a mão na massa, que eu espero que a gente comece a botar a mão na massa na próxima aula. Vamos falar de um conceito que é o conceito de orquestração. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas ele é um termo muito em voga aí, muito na moda. Falar, vamos falar a orquestração dos serviços, a orquestração de não sei o que lá, a orquestração dos containers. Essa palavra vem muito da orquestra mesmo, né? O que é uma orquestra? Uma orquestra é um monte de instrumento diferente um do outro que tocam em harmonia, né? Então você tem lá, ao mesmo tempo que eu tenho numa orquestra um instrumento de corda, eu tenho um instrumento de sopro, né? E todos eles tocam, eu tenho um violino, um contrabaixo, sei lá, um trompete, um saxofone, uma clarineta, um oboé. Eu tenho um monte de instrumentos, todos lá, tocando juntos, instrumentos diferentes, com afinações diferentes, com mais graves, mais agudos, com características bem diferentes. Mas eu tenho um maestro, que faz com que a orquestra toda toque, né, em sintonia. Então, no final, eles conseguem, cada um tocando seu instrumento, tocar juntos uma melodia agradável, fazer com que a coisa funcione. Porque você tem alguém botando isso aí para funcionar, que é o maestro. Então, a orquestração de serviços, a orquestração de containers, ela funciona de uma forma muito parecida com uma orquestra. Eu tenho vários serviços ou vários containers, os serviços estão em containers, né? Então eu tenho vários microserviços que às vezes sozinhos não valem de nada, mas eles juntos eles oferecem algum serviço legal. Imagina que eu crio um container que dentro desse container eu tenho um servidor web. Crio um outro container que eu tenho um servidor de banco de dados. Tem o container web, o container de banco de dados. No container web eu vou executar uma aplicação web. E ela vai armazenar dados e ler dados do banco de dados, do container de banco de dados. Eu tenho, para botar esse ambiente funcionando, eu posso fazer manualmente. Eu posso ir lá, primeiro iniciar o servidor de banco de dados, né, o container do banco de dados. Uma vez que ele esteja no ar, eu vou lá e inicio o container web. Não vou fazer o contrário, porque se eu iniciar o ambiente web e o ambiente de banco de dados não estiver no ar ainda, ele vai tentar acessar uma coisa que não existe. Né? Então, para evitar isso, primeiro eu crio, né, eu instancio o container de banco de dados, depois eu vou lá e instancio o container web. Beleza, posso fazer isso manualmente. E aí documentar isso, e todo mundo que for cuidar do serviço vai ter que fazer isso manualmente. Primeiro iniciar um, depois iniciar o outro. Ou eu posso ter um orquestrador, né? Eu tenho coisas muito mais elaboradas que eu consigo fazer no orquestrador, mas estou dando um exemplo simples, um primeiro exemplo simples. Eu posso no orquestrador dizer, olha, o container web, ele depende do container de banco de dados. E aí o orquestrador automaticamente entende que se um depende do outro, ele primeiro tem que iniciar o outro. Ou seja, se o web depende do banco de dados, ele automaticamente, quando eu falar assim, inicia o ambiente, vou lá e falo pro orquestrador, inicia o ambiente aí para mim. Ele começa a iniciar os vários containers que eu tenho no meu ambiente na ordem em que eu tenho que iniciar eles. Estabelece vínculo entre eles, né? Além de iniciar na ordem, estabelece os vínculos entre eles e tal, para que eles possam se comunicar, cria os volumes necessários, faz tudo que for necessário para que meu ambiente funcione. Então, a ideia de um orquestrador é que eu possa, num comando só, iniciar um ambiente inteiro, né? Não preciso iniciar um ambiente, as pequenas coisas do ambiente. Isso a gente vai ver aqui umas soluções de orquestrador mais simples. A gente não vai chegar numa coisa absurdamente elaborada,
Até porque senão a gente não, talvez não dê tempo. Então a gente vai ver uma coisa simples. Mas você tem, por exemplo, linguagens de definição de orquestração, assim, muito elaboradas. Tem uma chamada Terraform que se usa muito e que os caras usam para criar um ambiente, instanciar um ambiente inteiro de containers e às vezes até de máquinas virtuais também. E aí o cara consegue criar um ambiente inteiro na nuvem. Então, imagina que eu sou um Netflix, eu vou lá, crio um Terraform pro Netflix e falo assim, ó, inicia para mim aí o meu ambiente Netflix. Tá tudo iniciado, pronto. Tô falando de um serviço Netflix, é um serviço complexo, que tem um monte de tipo de servidores, um monte de serviços diferentes rodando. Eu posso ter tudo isso configurado para o serviço subir na hora, rápido, sem precisar de muita intervenção manual. Porque intervenção manual, primeiro, é o que faz a coisa ficar lenta, porque eu inicio o servidor de banco de dados. Testei, vi que ele está funcionando. Agora eu vou lá e inicio o servidor web. Se isso está tudo automatizado, é muito mais rápido. E segundo também, porque aí eu tenho menos chance de ter problemas. E também, num caso de emergência, eu tenho que lembrar, né? Às vezes, a ordem das coisas. E se está automatizado, eu não preciso lembrar. Está tudo automatizado. Então, a ideia da orquestração é essa. É eu poder fazer isso. E além disso, os orquestradores, muitas vezes, eles ficam monitorando. Se containers estão com problemas, ele recria o container e põe para rodar o container. E posso adicionar e remover novos nodos do cluster. Eu posso tem orquestradores que permitem que eu crie um cluster de máquinas físicas e os containers vão sendo executados em máquinas desse cluster e distribuindo automaticamente a carga entre eles e tal. Então, tem orquestradores desde os mais simples até os bem mais elaborados. Aqui são só exemplos de orquestradores, né? A Docker, a própria empresa Docker, ela oferece aí basicamente 2 orquestradores. Né? Esse Docker Machine, a máquina Docker, que não é bem um orquestrador, mas ela oferece basicamente 2 orquestradores, que é o Docker Swarm e o Docker Compose. A gente vai usar aqui em sala de aula o Docker Compose, que dá para a gente ter uma noção de orquestração sem muita complicação. Certo? Então a gente vai usar. Tem outros orquestradores, o OpenStack pode ser considerado um orquestrador, depois a gente pode até falar um pouco mais nele. Tem o Kubernetes ele é um orquestrador, ele é muito usado, mas muito usado mesmo. Ele é um orquestrador para containers Docker, né? Containers, pode ser Docker, mas não necessariamente Docker, mas containers Docker, ou containers LXC também pode ser. E foi criado pelo Google. Então, o Kubernetes é um orquestrador do Google. O Google criou para eles usarem internamente e depois difundiu isso, divulgou isso e é muito usado no mundo inteiro, o chamado Kubernetes. Então, você cria... Ele é bem elaborado, bem mais elaborado do que esses outros que a gente vai usar aqui. A gente vai usar o Compose. O Kubernetes é muito, muito, muito usado e muito, muito, muito elaborado. A gente vai usar primeiro o Docker normal, o Docker Compose. Se der tempo, a gente até pincela lá no final o Kubernetes. Vamos ver, se der tempo, a gente chega nele. Normalmente não dá tempo, não. Já vou adiantando. Mas se der, a gente chega e faz algum experimentozinho simples aí com o Kubernetes. O Kubernetes ele é muito voltado para quando você tem um cluster, quando você tem várias máquinas. Mas mesmo que a gente não tenha várias máquinas, de repente a gente faz com uma maquinazinha e tal. A gente consegue fazer alguma coisa aí com a própria máquina aí no Kubernetes, fazer uns testes. Beleza? Dúvidas até o momento? Bom, vou mostrar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui. Primeiro, as coisas que vou mostrar um pouquinho o que a gente vai fazer, não. Vou falar um pouquinho sobre a instalação do Docker. No ambiente Linux, a instalação do Docker é bem simples, né? Você tem até os pacotes para instalar, mas normalmente o pessoal, a recomendação da própria Docker é que você instale usando esse esquema aqui. Isso aqui serve para você virar administrador, né? Virar usuário administrador da máquina, o root da máquina. E isso aqui serve para você instalar o Docker, que é o wget, é para você pegar esse conteúdo aqui e dar um pipe. Não sei se vocês sabem no Linux o que é pipe. É para pegar o resultado disso e executar aqui. Isso aqui vai baixar um script e vai ser executado com shell.
O shell é como se fosse o bash, que o nosso amigo estava falando lá, é uma linguagem de script do Linux. Então ele vai baixar um script aqui e vai executar esse script para poder instalar tudo que você precisa para o Docker funcionar na sua máquina. Então esse é o jeito de instalar um Docker numa máquina Linux. Depois que você instala, você pode testar rodando um container qualquer. Tem um container bem simplesinho, que é um Hello World, que ele simplesmente imprime na tela, Hello World. Ele tem um programinha dentro dele, ó, que faz isso. Serve para nada, só serve para eu testar se o meu Docker está funcionando. Então, se eu der um Docker container run Hello World, ele vai ver se eu tenho esse container, se eu tenho essa imagem localmente. Se eu não tiver, ele vai se contactar automaticamente com o Docker Hub, vai baixar essa imagem e vai executar ela. Então, esse Docker container run aqui, ele é um comando complexo, porque ele não só executa uma imagem que eu tenho e transforma ela num container. Ele executa uma imagem, mas se eu não tiver essa imagem, ele vai no Docker Hub, procura por ela, achando, ele baixa ela e executa. E aí eu tenho um container. Tudo isso automaticamente. Então, se eu der um Docker Container Run Apache, ele vai, baixar o Apache de lá, e já em poucos minutos eu tenho uma Apache funcionando, rodando na minha máquina. Se eu quiser instalar o Docker no macOS, é esse o comando aqui, é o Brewcast. Brewcast que é para instalação de comandos, porque não tem na loja da Apple, né? Então eu tenho que dar um Brewcast install Docker para poder instalar. E aí eu executo o aplicativo Docker, que é o Docker que eu tenho aqui na minha máquina. Minha máquina é um macOS, né? Aqui, na verdade, nem parei, né? Eu estava começando a falar que você tem que ter vários comandos aqui de Docker. Não vou entrar neles agora, à medida que a gente for fazer nossos experimentos aqui com Docker, aí eu vou falando neles, né? Para ter mais sentido, vamos dizer assim. E a gente vai começar a pegar e rodar uns comandos em Docker para a gente ter a noção, para a gente ver eles rodando e entender como que eles funcionam, né? Primeiro a gente vai rodar containers que já existem. Depois a gente vai criar nossas próprias imagens de container. A gente vai criar nossa imagem de container, depois a gente vai gerenciar vários containers com um orquestrador. A gente vai usar o Docker Compose como orquestrador. Mas até lá a gente vai chegar devagarzinho ainda. Beleza? Vocês não precisam necessariamente instalar o Docker na máquina de vocês para fazer os experimentos. Se quiser instalar, pode instalar. Mas a gente vai utilizar um site que fornece uma máquina virtual para vocês rodarem, basicamente com Docker já pronto para você rodar o seu Docker lá. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar isso para vocês. Na verdade, é um serviço para testar containers. Então, funciona bem para a gente. Vocês vão ver que é bem legal. Você entra lá, você tem uma máquina lá que você pode rodar os seus containers lá dentro, fazer nossos testes de containers. De graça, totalmente de graça. Ele simplesmente, o que ele faz é que você tem uma vida. Você põe o seu container para rodar, ele funciona durante algumas horas. Depois de algumas horas, ele se autodestrói. A máquina na qual você está criando tudo. Então, não dá para você não consegue botar um serviço comercial lá porque ele vai se destruir depois de um tempo, né? Aliás, ele se destrói depois de um tempo até para isso mesmo. Mas assim, para o que a gente vai precisar aqui é tranquilo, é bem legal porque a gente não depende nem da infraestrutura da nossa própria máquina. A gente vai criar isso na rede, a gente vai botar lá para funcionar, vai botar um servidor web para funcionar, vai botar, sei lá, um servidor de banco de dados, a gente vai botar algumas coisas para funcionar aí lá nesse ambiente. Beleza? Vou botar a mão na massa. Então a gente vai ter umas aulas aí bem práticas aí pra gente botar o negócio para funcionar. Vamos vendo juntos, porque esse esquema de containers é um esquema mais novo, é um esquema para vocês irem tomando pé dessa situação. Mas é bastante utilizado, tá? Tem várias ferramentas hoje em dia automatizadas, né? Inclusive com o Git, pessoal que cuida da área de desenvolvimento, não sei se vocês já ouviram falar no Git, que é um software de controle de versão de programas. Então tem um pessoal que desenvolve os programas e tal. O desenvolvedor, está desenvolvendo o programa, ele joga para o Git, que é para controle de versão dos programas. Aí de lá do Git já automaticamente já cria tem alguns plugins para isso. Você já faz um commit no Git. Um commit é você dizer, ó, esse código aqui está pronto para ir para produção.
ele automaticamente armazena no Git, já gera um container, já faz o deploy na produção, tudo meio que automatizado. Bem legal. A gente não vai chegar a ver isso, nosso foco aqui não é tanto de desenvolvimento, é só comentando que tem isso.